Amanhã, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva é o ponto alto, né? Como o Américo disse no começo do programa. E eu queria fazer a mesma pergunta aqui para os três, começando pelo Daniel. Qual a expectativa do encontro Lula-Xi Jinping amanhã? O que pode sair daí? Caio, além dos temas do relacionamento bilateral Brasil-China, que a gente abordou um pouco aqui no primeiro bloco, tem dois pontos que são altos nessa conversa, né? Principalmente a guerra na Ucrânia. Xi Jinping esteve recentemente com Vladimir Putin, com quem havia celebrado pouco antes da guerra amizade sem limites, entre aspas. E o Celso Amorim esteve na semana passada num bate-volta a Moscou, com escala em Paris depois, onde discutiu essa situação. Outro ponto que a gente trouxe aqui à tarde na CNN é um pedido, uma menção que vai ser feita, muito provavelmente por Lula, na conversa com Xi Jinping sobre a expansão dos BRICS. A China simpatiza muito com essa ideia e esse tema constou da última declaração de líderes dos BRICS no ano passado. A reunião de cúpula foi em Pequim mesmo. E agora discute-se esse processo de ampliação dos BRICS. O que Lula vai pedir ali? Se houver uma expansão dos BRICS, na primeira leva, o Brasil quer a Argentina do lado. Outros países que estão sendo cotados e já demonstraram interesse nesse primeiro processo de ampliação dos BRICS, se acontecer, são Egito, Nigéria, Turquia, Arábia Saudita, Tailândia e Indonésia. Orival? Bem, acho que nossos telespectadores, de vez em quando, conseguem ler aí nessa tardezinha que passa rodando aí, que o Sergei Lavrov, chanceler russo, virá ao Brasil na semana que vem, né? Se você combina essas duas informações, o Lula visitando Xi Jinping alguns dias depois do maior exercício militar de treinamento para invadir Taiwan, com essa acolhida, né? Primeiro o nosso assessor especial, Celso Amorim, conversando lá com Vladimir Putin em Moscou, depois recebendo aqui o Sergei Lavrov. Se você combina essas duas coisas, você vê realmente que não existe nenhum tipo de esforço sequer de manter uma imagem assim de equidistância, o que já seria grave, porque você ficar equidistante entre um país agressor e um país agredido já é amoral. Agora, nem sequer se trata de equidistância. Realmente, o Brasil escolheu o lado, sem declarar, né, sem assumir isso, mas escolheu o lado da Rússia e da China nessa história. Você vê que entre esses acordos já existe um acordo da EBC, Empresa Brasileira de Comunicação, com a Xinhua. A Xinhua é um veículo de propaganda do regime chinês, não é uma agência de notícias. Ela passa o tempo todo responsabilizando os Estados Unidos pela guerra. Ela não dá notícias, ela faz propaganda do regime, igual a RT russa. Então você corre o risco agora de ter todo o material da EBC, que é um material de divulgação do trabalho do governo, não é um material totalmente crítico ao governo, mas não é uma propaganda do governo, misturado com uma agência de propaganda. Aí vem também produção televisiva em conjunto. Que tipo de produção de televisão chinesa que pode interessar ao Brasil? É totalmente hoje direcionado, já foi uma produção boa, mas com a vinda do Xi Jinping ao poder, deixou de ser um tipo de cinema ou de televisão de qualidade, relativamente independente, conseguia se desviar da censura. Hoje é totalmente controlado pelo regime. Aline? Eu vejo esse encontro um dos pontos focais, né? O que fica a sensação é de que a gente realmente está transacionando, né, em termos de ordem internacional, se quisermos usar nesse sentido, em que há uma sensação entre os países em desenvolvimento de que algumas soluções que foram propostas no passado, né, inclusive ali década de 90 e também 2000, tomando como frente sentidos de globalização a partir de finanças, né, internacionais e tal, não necessariamente trouxe o desenvolvimento devido que os países estavam esperando. E, de certa maneira, essas articulações Sul-Sul, elas também dão cabo de uma questão muito relevante de que
talvez a narrativa própria de que o mundo ele se divide entre democracias consolidadas e autocracias, essa narrativa já não serve ao propósito de seus mais fundamentais desafios, que são muito palpáveis, né? A fome, a pobreza, a segurança alimentar, fluxo, né? Garantia de alimentos entre esses países, sobretudo em circunstâncias de instabilidade internacional. Então, esses países já começam a, de uma certa maneira, olhar para as organizações internacionais com um outro sentido, não é? Considerando outras possibilidades e outras conexões, talvez, inclusive, organizações complementares às já existentes, dado que tanto o Brasil e a China ainda afirmam a ONU como principal organização de governança internacional e, de uma certa maneira, também criticam posições unilaterais dos Estados Unidos, que também, lembrando, né, nos seus comércios, por exemplo, quando a gente tem vinculação com o dólar e sanções por parte dos Estados Unidos, é justamente o que também acaba levando os países que recebem esses financiamentos ao possível, né, o debt trap também, porque tem variação de moedas correntes, né? Então, é também um ponto que eles tentam sanar. A grande sensação é de que os países vão tentar articular melhor, né, as suas relações em termos, inclusive, institucionais, em maior conhecimento, né, das suas esferas domésticas para essa articulação, para que o mundo possa partir para talvez uma multipolaridade maior, não é, que dê cabo de um maior pragmatismo nas suas relações econômicas no mundo também, né? Esse seria o foco. Bom, Aline Tedeschi é professora da Universidade de Hunan, diretora do Observa China. Muito obrigado, viu? Bom trabalho aí na China. Obrigada. Muito obrigada, boa noite.